Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, o podcast que repercute as principais notícias do dia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Lucas Luquezzi, prazer a você que está aí acompanhando a gente mais uma vez. Hoje é o 42º episódio, hoje é dia 13 de julho, dia do rock, minha gente. Muito bom, hein? E quero convidar você a participar conosco, enviando o seu comentário para o 999715300 e também o canal da Folha no YouTube. Muito fácil você participar aqui conosco. Olha, a gente tem algumas notícias, principalmente de polícia, tem também de política também e, claro, a gente tem boa notícia aqui para falar para você, sobretudo para você que quer ter a casa própria. Mas vamos começar sobre as notícias que impactaram a gente, a sociedade roraimense, logo pela manhã. Trouxe a Marília Mesquita aqui para falar sobre essas notícias chocantes de polícia, né? Vamos começar aqui, Marília, falando desse corpo que foi encontrado esquartejado dentro de uma mala, lá no bairro Pintolândia, na zona oeste de Boa Vista. O que a gente conseguiu apurar até agora sobre isso? Oi, Lucas, é para você que está nos assistindo. Isso mesmo, Lucas. Hoje, a quinta-feira, já começou aí com esse corpo esquartejado encontrado dentro de uma mala. Esse caso aconteceu aí nas primeiras horas da manhã, lá no bairro Pintolândia, como você disse. E de acordo com informações apuradas aqui pela reportagem, esse corpo ele não tinha a cabeça, Nossa. nem as mãos, nem os pés. Então foi encontrado apenas o tronco e as coxas, provavelmente seja de um venezuelano. A polícia está investigando ainda a identificação dessa vítima e quem são os possíveis autores. Mas o que nós apuramos aqui é isso, que ele só tinha o tronco e as coxas. E pelas características aí, provavelmente seja de uma facção venezuelana que atua aqui no estado, porque já foram registrados aí outros casos com essas mesmas características, com esses mesmos requintes aí de crueldade. Nossa, chocante, né? A gente, cara, não é muito comum, né? Apesar de estar há alguns tempos a gente está noticiando isso, né? Mas eu acho incomum, particularmente, que isso se repita, né? Realmente chocante. Vamos falar de outra coisa chocante, que foi o assassinato de uma venezuelana, né? Lá no município de Pacaraima, ela tinha saído daqui de Boa Vista, pegou um táxi intermunicipal e chegando na frente de casa, acabou sendo morta a tiros. E a Marília Mesquita vai falar em mais alguns detalhes pra gente sobre esse caso, incluindo uma informação de que não foi divulgada, né? Fala pra gente a exclusividade. Isso mesmo, Lucas. De acordo com as nossas fontes aqui, eu recebi a informação de que essa mulher, a Maribel, ela já tinha sido avisada que ela não poderia vir para Boa Vista. De acordo com a minha fonte, ela seria lá de Santa Helena. Isso, de Santa Helena. Ela seria de Santa Helena e ela teria sido avisada que não poderia vir para Boa Vista, porque caso ela, né, atravessasse a fronteira, ela seria morta. E, ainda de acordo com informações, a filha dela também teria sido ameaçada, e aí tá esse dilema de como eles vão transportar o corpo, porque a filha também recebeu essa ameaça de que não pode vir para Boa Vista, porque senão ela também será assassinada. Será que a polícia desconfia por algum envolvimento com facção criminosa, Marília? Provavelmente sim, a polícia ela já está investigando aí esses dois casos. Não, tá, a polícia já está investigando esses dois casos e provavelmente já tem aí os suspeitos ou envolvimento dessas vítimas com algum crime, com alguma facção. E esse corpo encontrado na mala já é o segundo corpo que é encontrado essa semana Dessa forma, com as né? mesmas características. No domingo, lá no bairro 13 de setembro, um homem, ele também foi encontrado, o corpo de um homem foi encontrado enrolado em uma lona e ele estava sem a cabeça dele foi decapitada. Então, já é aí um segundo corpo com as mesmas características e a polícia já está investigando quem são os autores. Esse corpo de domingo ele ainda não foi identificado, mas a suspeita é que ele seja também venezuelano.
De acordo com informações obtidas pela gente, ele já tem passagem pelo sistema prisional, então a Delegacia Geral de Homicídios, ela já está investigando aí ambos os casos. Ontem também foi encontrado um corpo lá na comunidade do Araçá, de um homem de 56 anos. Uhum. De acordo com informações, ele estava ingerindo bebida alcoólica com um homem de 23 anos que foi detido. Seria amigo dele? Isso. O rapaz de 23 anos, ele informou para a polícia que ele e a vítima, eles tinham ido trabalhar e após o serviço, eles começaram a ingerir bebida alcoólica. Depois que a bebida acabou, eles foram embora e, de acordo com esse homem ainda, a vítima disse que não aguentava mais andar porque estava muito bêbada. Uhum. E a vítima foi deixada próxima a um pé de caimbé para dormir. A irmã da vítima e o cunhado foram atrás, né, dessa vítima, porque ela não tinha retornado para casa, e encontraram ele próximo ao Igarapé. Sim. De acordo com nossas fontes também, essa vítima, ela tinha lesões na cabeça, aqui do lado esquerdo, e tinha sangue pela boca. Ainda de acordo com informações, provavelmente essa vítima tenha sido morta a pauladas. Aí esse suspeito, esse jovem aí de 23 anos, foi encaminhado para a delegacia para prestar mais depoimentos sobre o que poderia ter acontecido, e a polícia também está investigando esse caso. Esse caso aconteceu no interior do estado, né? Isso, lá na comunidade indígena do Araçá, no município de Amajari. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o caso de uma moça, uma jovem, que ela, olha só, gente, ela incendiou a casa do namorado. Parece até engraçado a gente falar sobre isso, né? Mas é uma coisa muito séria, né? Ela foi, assim, a umas instâncias que não deveriam chegar, né? Descobriu a traição do namorado e acabou incendiando a casa dele. Conta melhor essa história pra gente, Marília. Isso, Lucas. Uma mulher de 34 anos, ela descobriu a traição aí do namorado de 22 e tacou fogo na casa dele. É uma casa de madeira que fica lá no município de Caroebe, no interior do estado. E aí ela foi presa por esse crime, porque, né, não pode colocar fogo na casa de ninguém. E aí ela foi encaminhada para a delegacia para prestar mais depoimentos pro delegado aí sobre esse caso. Que loucura, hein? Rapaz. E aí o rapaz, ele teve perca total da residência, né? Porque era uma casa de madeira e ela foi destruída completamente pelo fogo. Pois é. Porque a polícia, que ela agora possa se resolver com a justiça, né? Porque apesar da raiva que se tem, evidentemente, né? Quando a pessoa, quando é traída, ela faz muita... Ela tende a fazer besteira. E essa daí fez uma besteira grande aí, né? E ela vai responder, ainda além de ter sido traída, ainda vai responder criminalmente. Pois é. Por ter incendiado a casa do rapaz e ele agora vai sair como vítima. Exato, e aí, perdeu Lucas, a razão. Ela estava bêbada. Ela estava embriagada no momento da prisão. Então, coitada, quando ela recuperar da cachaça na delegacia. Espero que ela se arrependa nesse ponto. E também o cara, né? Por e ter ele, principalmente, aprender a não trair mais ninguém. Evidentemente, né? É uma facada, é como se fosse uma facada no coração, sim, uma coisa dessa, né? Obrigadão, Marília, pela participação aqui no Papo de Redação e até a próxima aí. Valeu, Lucas, e até a próxima. Valeu. Olha, gente, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para poder tentar fazer com que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, seja proibido de assentar colonos, abrir estradas ou incentivar a exploração de lotes do projeto de assentamento Jatapu, em Caroebe, na região sul de Roraima. Esses locais eles ficam em uma área de sobreposição com a terra indígena Trombetas Mapueira. O MPF exige na petição que o INCRA providencie urgentemente o reassentamento dos colonos fixados na área de sobreposição, preferencialmente em outros lotes de Jatapu. A gente procurou o INCRA para saber mais sobre essa situação, né, se foi intimado, e o INCRA respondeu que a criação do PA é anterior à demarcação da reserva indígena e que já está providenciando a retirada do único ocupante existente na área sobreposta. Ressaltou ainda que, tão logo seja oficiado pela Advocacia Geral da União, a AGU, vai prestar todas as informações necessárias para esclarecer os fatos em juízo. A AGU também foi procurada. A AGU, vale ressaltar que ela representa judicialmente os órgãos federais brasileiros na justiça, né? Confirmou que a autarquia foi intimada da ação
e também informou que aguarda subsídios da autarquia para se manifestar nos autos. Em outras palavras, se manifestar no processo, né? O órgão ministerial, no caso o Ministério Público, também pede na ação que o INCRA informe os colonos fixados nesses lotes quanto à irregularidade de seu assentamento, determinando que não sejam abertos novos pastos e estradas e que não haja supressão de vegetação. Solicita também que o INCRA anule títulos e direitos deferidos a pessoas naturais e jurídicas sobre terras situadas na área de sobreposição e promova o georreferenciamento da área do projeto Jatapu e redelimite sua linha poligonal para excluir os lotes em interseção com o território indígena. O MPF também pede que a autarquia seja obrigada a recuperar as áreas degradadas em decorrência do assentamento indevido e pede ainda que o INCRA indenize os danos remanescentes se for verificada a inviabilidade de restabelecer o meio ambiente da terra indígena no valor de quase R$11 mil por hectare, bem como o dano moral coletivo aos próprios indígenas, aos povos indígenas e aos próprios assentados no valor de R$300 mil. E a gente lembra aqui que esse problema já é um problema antigo. A implantação do projeto Jatapu foi iniciada lá pelos anos 80 pelo INCRA, né? E o assentamento foi gradualmente se expandindo. A terra indígena Trombetas Mapoeira foi homologada em 2009. Em 2019, numa diligência, a FUNAI encontrou uma roça instalada por não indígenas dentro da terra indígena e no fim da vicinal 20 lá em Caroebe. E em maio de 2020, constatou o prolongamento da estrada, o surgimento de várias ocupações de colonos e o desmatamento de 25 hectares com supressão total da vegetação nativa. Vamos falar de outra coisa sobre isso referente a servidores públicos estaduais, né? Porque o governador Antônio Denário sancionou a lei que autoriza o reajuste salarial de 5,79% aos servidores estaduais aqui de Roraima. Vale ressaltar que esses efeitos passam a contar de 1º de julho desse mês, né? Que já passou. Então, portanto, esse próximo pagamento dos salários já vai valer com essa reposição. Essa revisão ela abrange remunerações, salários, subsídios, proventos e pensões de servidores civis, militares, ativos e inativos e pensionistas, né, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. O Estado desembolsa recursos próprios para executar essa medida. Inclusive, o impacto financeiro anual dessa medida vai valer em torno de R$97.700.000, sendo mais de 7 milhões de reais por mês. E vamos falar de coisa boa para você, principalmente que quer ter uma casa própria. O governo federal está retomando esse programa chamado Minha Casa e Minha Vida, para poder ampliar a quantidade de oportunidades que as pessoas possam ter para ter casa própria, né? Inclusive eu sou muito interessado em relação a esse tema. Chamei o José Magno para falar para a gente, que ele já está virando quase um especialista, né, nesse assunto de habitação. José Magno, a gente tem um déficit habitacional muito grande aqui, acho que de mais de 23 mil famílias, e pelo menos é o dado mais atualizado que a gente tem aqui, que é um dado da Fundação João Pinheiro de 2019, né? Então, talvez seja uma esperança para todas as pessoas que estão querendo uma casa própria, querendo um local digno de moradia. Falar para a gente as mudanças que esse programa Minha Casa Minha Vida tem agora para essa etapa desse ano que o governo federal anunciou. Dá uma esperança para a gente aí. Vamos lá. O sonho da casa própria, ele tá no imaginário coletivo do brasileiro. Todo brasileiro sonha em ter seu lugarzinho. Uhum. E a gente sabe que na nossa realidade, e assim, não é recente, é de anos atrás, é difícil. E quem mais precisa e quem menos tem é aquela pessoa que acha que é um sonho muito distante. E algumas dessas mudanças anunciadas pelo governo federal vão aproximar esse sonho. São várias as mudanças que a gente pode citar aqui. Eu vou citar as principais, que é a redução da taxa de juros para todas as faixas de renda, porque o que acontece? O Minha Casa Minha Vida, ele para quem financia, ele é um programa realizado pela Caixa Econômica Federal. Sim. Então, na Caixa Econômica Federal,
é onde vão encontrar sempre as menores taxas de juros para financiamento habitacional. Sim. Então, a redução da taxa de juros é uma das mudanças que vai beneficiar essas famílias. Houve também uma redivisão das faixas de renda. Agora, a faixa 1, ela vai até as famílias cuja renda bruta chega a 2.640. Uhum. A faixa 2 vai até 4.400 e a faixa 3 vai até 8.000. 8.000 já é uma renda, assim, considerada, para padrões brasileiros, uma renda muito boa. Uhum. E essa camada da sociedade também vai ser beneficiada. Por quê? Para todas as faixas de renda também foi aumentado o teto do financiamento. O que isso significa? Se 2, 3 anos atrás, por exemplo, vou dar um valor hipotético aqui, alguém da faixa 2 podia financiar uma casa de até 100 mil, hoje ela pode financiar uma casa de um valor maior. Uhum. Ou seja, uma família que ali atrás, uma família de 5 pessoas, por exemplo, não conseguiria financiar um quarto, uma casa com quartos para todo mundo, Sim. hoje já consegue. Olha aí. Então, esse teto ele foi ampliado para as faixas 1 e faixa 2. Óbvio que esse teto, para essas faixas, ele varia conforme o quantitativo populacional daquele município. Sim. E para a faixa 3, que é a faixa que vai até 8.000, esse teto foi unificado para todo o Brasil no valor de 350 mil. O que isso significa? De acordo com as expectativas do governo, essa unificação e aumentos para 350 mil vai dar mais liberdade financeira para essas pessoas que querem financiar um imóvel, que estão ali, recebem um salário assim, considerado bom no Brasil, e mesmo assim ainda não conseguem acessar uma linha de crédito habitacional em bancos privados, como não é o caso da Caixa, que é um banco público. Uhum. Então, com um teto de 350 mil, essa família ela vai ter mais liberdade para incluir no seu projeto arquitetônico, no seu projeto de engenharia, uma casa mais confortável, uma casa maior, Maravilha. ou então uma casa com materiais de maior qualidade. Então, todas as 3 faixas vão ser beneficiadas com esse aumento, com essa maior liberdade financeira para construir a casa que é um sonho. E assim, quanto mais aquilo que a gente idealiza se aproxima da realidade, melhor. Se você pode e tem condições de construir uma casa para sua família, uma casa que seja confortável, é sempre melhor do que construir uma casa menor com o que dá. Com certeza, né? A gente vive uma realidade muito dura hoje no Brasil, né? Além desses déficit habitacional, o salário que não é o ideal, né? Muito se fala aí que o nosso salário devia custar próximo de 10 mil reais. Imagine um salário de 10 mil reais. Dava tranquilamente pra gente viver, né? Mas a realidade do brasileiro, milhões de pessoas vivem de um salário mínimo, gente. Então, assim, qualquer atitude, independente do governo que tiver no vigente, né, e faça uma iniciativa como essa de democratizar a moradia digna, é louvável. E a gente espera que as pessoas elas possam realmente conseguir realizar o sonho da casa própria, assim como eu pretendo, com certeza, sou muito interessado nesse tema e vamos continuar acompanhando o transcorrer, as regras, né, e tudo mais, que com certeza vai ser dado muitos detalhes aí. Tá lá no site a nossa matéria, inclusive, sobre isso, né? Exatamente. Uma informação muito interessante, você falou da dificuldade que o nosso povo tem aqui no Brasil. A maioria do povo brasileiro ele vive numa faixa de renda muito baixa. Isso. E com essa ampliação, e eu achei interessante falar, mesmo depois de você ter concluído, que para as famílias de baixíssima renda, o Minha Casa Minha Vida vai oferecer modalidades em que a família vai poder pagar, no mínimo, R$80 de parcela. Olha que legal. Na sua casa própria. Maravilha. Você vai estar lá pagando um financiamento, mesmo que o valor seja R$80, vai estar lá pagando por 5 anos, mas é um valor que a gente sabe que, para quem está assistindo a gente aqui agora, pensa, nossa, mas é uma parcela muito barata. Nossa, mas isso Vai ficar uns 40 anos pagando aí, né? vai ficar assim, mas para quem precisa, para quem recebe ali, para uma família de 3 pessoas, apenas R$2.000, porque a gente sabe que existe famílias que recebem ainda menos do que isso, é a realização de um sonho. Com e essas certeza. pessoas vão se contentar em ter um canto para viver, pagando esse valor que cabe no bolso. Maravilha, uma boa notícia, excelente notícia, né?
Assim, geralmente as casas, elas custam, hoje em dia, aqui em Boa Vista, você não encontra uma casa mais ou menos de R$200 mil. Exatamente. Né? Então, assim, vamos ficar acompanhando aí, eu acho muito importante, né, essa iniciativa, e convidar vocês aí a ler a nossa matéria completa, que tem todas essas mudanças que foram feitas no programa, folhabv.com.br. Fiquem ligados aí no nosso portal, que tem notícias a qualquer hora do dia. Valeuzão, José. Até amanhã com a agenda cultural também para falar das atrações principais aí do final de semana. Até amanhã. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia, minha gente, aqui no Papo de Redação. Eu sou Lucas Luquez na apresentação e na produção. A edição é de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Agradeço muito a companhia de todos. Participe conosco enviando o seu comentário, a sua sugestão de matéria, de entrevista também, aqui no nosso podcast. O nosso contato é o 999715300. 999715300 é o nosso contato direto aqui conosco. E também a seção de comentários da Folha no YouTube. Aí é muito fácil você participar conosco, interagir conosco. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.